Fala galera, bem-vindos ao Psicolândia Histórica. Gustavo Guassu aqui. Tô com saudade, faz um tempo que eu não gravava, passando por umas dificuldades, mas vamos lá, na medida do possível a gente vai fazendo o nosso trabalho aqui. Hoje, por ontem ter sido o dia do livro, hoje eu quero indicar uma leitura para vocês que ela chama Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, um escritor português de grande renome no mundo da literatura. Essa obra ganhou o Nobel de Literatura em 1998, então é um livro clássico, indispensável para você que quer aí tomar contato com as obras do Saramago. Essa é a leitura obrigatória, é um dos principais livros que ele tem. Famoso demais, e assim, a própria fama e o respeito que essa obra traz, ela mostra o porquê de como ela é uma referência na questão imaginativa do ser humano. Porque a literatura ela traz ambientes das quais a gente não vive, talvez nunca imaginou, e faz a gente entrar naquele ambiente e se imaginar como o personagem, entrar na história e entender e buscar mudar a forma com que a gente é no mundo. Igual eu li uma literatura, um ensaio sobre a cegueira, então me mudou a forma como que eu enxergava o mundo. Aliás, como eu enxergava as minhas atitudes. É igual eu sempre digo, toda leitura ela tem que ter um olhar na qual a gente consiga voltar para dentro. A gente tem que, a partir das leituras que fazemos, ir melhorando o nosso ser. Por isso que eu não concordo quando um cara lê uma leitura aí qualquer e sai se achando melhor do que o outro. Tipo, eu li algo que você não leu, eu entendi que uma coisa da qual você nem sabe, então eu sou melhor que você. Então o cara não está aprendendo nada com a leitura. A leitura ela vem para enobrecer, ela vem para trazer, criar, desenvolver uma humildade. A leitura ela vem para a gente tomar consciência da forma com que a gente age e busca ser. O ensaio sobre a cegueira é isso, ele traz uma análise a respeito das essências humanas, das essências corrompidas da humanidade, como o bem, como a compreensão. Ele discute bastante a questão entre a sociedade na qual a gente criou e desenvolveu, que é uma sociedade que busca enaltecer o ego, o orgulho, a esnobez. A nossa sociedade ela cria isso, ela cria uma certa competição, tanto com o outro quanto por si, porque às vezes a gente faz e a gente nunca acha satisfeito aquilo que a gente faz. A gente nunca para refletir a respeito daquilo que a gente conseguiu ser, até onde a gente chegou, a gente não respeita a nossa caminhada. Isso é, a gente está agindo no mundo de uma forma na qual a gente não vê. Temos atitudes, pensamentos, opiniões, visões, impressões do mundo, e a partir de tudo isso que a gente tem a respeito de olhar externamente a forma da qual a gente vive no mundo, eu olho externamente, tudo acontece no eu, fora do eu, e eu busco a partir dessas influências externas e do que eu vejo agir. E muitas das vezes a gente age e nem sabe por quê. A gente está cego. A ideia do ensaio sobre a cegueira é essa. Subitamente um cara parado no semáforo fica cego. E de repente se alastra aos poucos uma epidemia de cegueira. Todo mundo fica cego, mas no final todo mundo volta a enxergar. A ideia que ele descreve no livro é basicamente isso. A gente está vivendo e a gente não sabe, não reflete sobre as nossas ações. E a partir do momento que a gente para olhar para dentro, para o eu, a gente se transforma e a gente busca ser uma pessoa melhor, mais compreensível, mais humana, mais amorosa, mais respeitosa. Ele antes de tudo, o ensaio sobre a cegueira é uma utopia. É uma forma da gente enxergar o mundo, construir o mundo imaginando, sonhando, tendo esperança, e a partir dessa esperança trabalhar para transformar o ambiente na qual a gente está inserido. O José Saramago ele busca isso. Então a gente, mesmo com todo mundo cego do lugar, legal o Saramago porque ele não cria nome. Então não tem nome de lugar onde as pessoas vivem, não tem nome de personagem. Nomes são as características principais. Então tem um médico, por exemplo. Tem a mulher do médico, esse primeiro cego, a história inteira é chamada de primeiro cego, então não tem nomes. A forma com que ele escreve é uma forma corrida, ele não tem
e o personagem disse, dois pontos, coloca um tracinho. Ele é o próprio narrador, ao mesmo tempo de que ele está respondendo como um personagem e tendo um diálogo entre os personagens. Então, assim, no começo é um pouco complicado de ler, de verdade. Eu fiquei um pouco confuso, porque não dá pra você saber, assim, quem é que tá falando. Então, ao mesmo tempo, ele é um personagem que tá tendo uma fala e é o narrador que já... Mas, enfim... Depois você pega o jeito, ele é o mestre da escrita, ele sabe escrever demais. O José Saramago, ele é um cara, ele pediu para manter a ortografia vigente lá de Portugal. Então, muitas palavras como lugares, eles escrevem sítios. Antes, eles escrevem dantes. Então tem várias palavras que às vezes é difícil a gente entender porque é diferente. Mas é muito maneiro o livro. Nossa, é uma sabedoria que o Saramago tem, que ele consegue passar e ele mostra pra gente toda a maldade humana. É um cego ainda agindo com poder, manipulação e dominação sobre o outro. É um cego querendo passar o outro pra trás, roubar, maltratar. A gente desenvolveu uma sociedade que ela é assim, ela é má, ela é opressora. Então a ideia dele basicamente é mostrar que a cegueira veio pra dar a consciência de ver que a forma com que os humanos estavam sendo era ruim. Isso é, uma sociedade baseada no poder, na dominação. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente precisa do outro também, porque se todo mundo fica cego, você precisa das pessoas para você conseguir sobreviver. Você não consegue sobreviver sozinho, cego. Então as pessoas perderam seus filhos, perderam seus pais, porque você está cego, se alguém sair do seu lado, você não encontra nunca mais. Então não tinha mais luz elétrica, não tinha mais água, não estava tendo comida. Era uma forma... Ele criou um fim do mundo para entender que o humano, se ele não melhorar, é isso que vai acontecer. Ele vai se autodestruir. É igual 1984 também, mas igual Admirável Mundo Novo, do Huxley. Então, assim... o ensaio sobre a cegueira é basicamente isso. Ele cria uma história para mostrar que a gente não está enxergando. Principalmente a forma com que a gente é, o nosso ser, e a forma que o nosso ser age no mundo. Então, assim, de todas as ideias do livro que eu poderia falar, poderia descrever a história como é. Então, tem uma única frase que você, lendo, você vai entender como que funciona o livro. Que é essa daqui, ó. Se eu voltar a ter olhos, olharei verdadeiramente os olhos dos outros, como se estivesse a ver-lhes a alma. Ele basicamente traz a noção de que existe algo aqui dentro, uma coisa que a gente não sabe o que é, mas essa coisa é o que nós somos. Então a gente tem que ter olhos para isso, para saber como que a gente é no mundo. E a gente olhando, confrontando os nossos problemas, os nossos defeitos, não fugindo das coisas que dão errado, a gente confrontando mesmo com coragem, com serenidade, com esperança, a gente consegue melhorar o mundo. A gente não pode correr daquilo que é responsabilidade nossa. O que eu tirei de uma análise legal é isso, a gente tem uma responsabilidade. E a nossa responsabilidade é basicamente olhar a forma com que a gente age no mundo, para melhorar, para ser o mais gentil possível, harmonioso, para a gente não causar conflitos, guerras, tristeza. A gente tem que fazer tudo diferente que existe no mundo. Então, se o mundo é um mundo triste, violento, a gente tem que prezar pela paz, pelo amor. Saramago traz essa ideia. O ensaio sobre a cegueira é basicamente isso. Aliás, você vai aprender isso dentro de uma história que o cara desenvolveu, que é uma imaginação única. Você lê o livro, você não quer parar de ler o livro, porque o livro é foda, a história é pancada. Ensaio sobre a cegueira é um livro de um sábio, José Saramago, ele deitou nesse aqui, o cara foi chava nesse livro aqui. Então, assim, por ontem ter sido o dia do livro, eu queria ter feito esse vídeo antes, porque eu já li faz uma semana, eu acho que faz. Mas mesmo assim, lê esse livro, galerinha, comprem, vai ser um livro assim que você pode deixar a vida inteira na sua prateleira guardado, que um dia você pode dar para alguém ou ler de novo. Esse livro vale a pena você ter, vale a pena você baixar, se você conseguir. Ensaio sobre a cegueira. É basicamente também o que a sociologia faz, desenvolver um olhar crítico para a gente olhar a sociedade como ela acontece, como as relações são. Coloquei isso aí na aula de sociologia.
Vou deixar o link aqui embaixo para você que não viu o vídeo, você acessa aí também. Galerinha, então o vídeo sobre a indicação do livro, o Ensaio sobre a Cegueira. Se você gostar do livro, já leu, deixa um comentário aqui. Não se esquece de se inscrever no canal se tu não for inscrito, ativar o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo que a gente vai desenvolver aqui. Dá o like, porque é a partir do seu like que o YouTube entende que as pessoas estão gostando e ele vai enviando o vídeo para outros. Então tamo junto, galerinha, é nóis!